Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Estou aqui para ajudar vocês nessa análise de redações nota 1000 do Enem. Bom, galerinha, a gente está analisando a redação nota 1000, né, que primeiramente créditos ao site do G1 por disponibilizar essas redações nota 1000, por ajudar os participantes, os candidatos, né, que desejam aí ingressar uma universidade, uma federal, né, parabéns, né. Então, gente, olha só, e parabéns ao site do G1 por disponibilizar as redações, parabéns aos candidatos que tiraram 1000, viu? Parabéns a todos vocês que tiraram 1000 nas redações, por disponibilizar as redações, né? Bom, o tema foi os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, né? Do Enem de 2022. E agora, a gente já leu a redação da Maria, não é isso? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Da Maria Fernanda. Agora a gente vai ler a redação. Parabéns, né, Maria Fernanda, pela sua redação. Agora a gente vai ler a redação da Annalise Teixeira, né? Deixa eu ver aqui, isso mesmo, né? Foi da Maria Fernanda. Gente, desculpa pelos barulhos, viu? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Vamos agora para a redação da Ana. Parabéns, Annalise Teixeira, né? Então tá, ó. A redação dela é bem interessante, né? A introdução dela. Aqui é o parágrafo introdutório, né? Que seria a introdução. Beleza, o que diz na introdução? Ó, na minissérie documental Guerras do Brasil, DOC, presente na plataforma Netflix, o professor indígena Ailton Krenak propõe reflexão acerca da... Olha que interessante, né? Ela citou uma minissérie. Legal, né? Aí tá, ó. Propõe uma reflexão, e o professor, né, um professor que é indígena, né, propõe uma reflexão acerca da dizimação dos povos originários a partir das perspectivas atuais, em que é retratada a história sobre o olhar do esquecimento da violência contra esses povos, a despeito de sua riqueza cultural e produtiva. Essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil são respaldadas, dentre outros fatores, pela invisibilização. Olha que interessante, né? Pela invisibilização histórica desses atores sociais no ensino básico, pelo preconceito que rege o senso comum. Então, olha que interessante ela citando os argumentos dela. Ó. Dessa forma, é imprescindível a intervenção sociogovernamental a fim de superar os desafios mencionados. Então, olha que interessante. Ela citou também como argumento, né, invisibilização histórica, né, e o preconceito também do senso comum. Olha que argumentos interessantes, né. Aí, ela citou que é imprescindível a intervenção sociogovernamental a fim de superar os desafios mencionados. Quais desafios que ela acredita que seja uma causa desse problema? A invisibilização histórica desses atores no ensino básico, né, e o preconceito. Então, olha só, vamos ver se ela vai falar alguma coisa sobre a questão da invisibilidade histórica de atores sociais, né, no ensino básico. Olha que interessante o primeiro parágrafo dela. O primeiro parágrafo argumentativo, né, o primeiro argumento, ó. Que bacana, ó. Com efeito, ela descreve o seguinte: com efeito, cabe destacar a exclusão generalizada dos aspectos históricos culturais. Olha aqui, tudo a ver, né, com o argumento, né? Como assim, né, ó? As etnias tradicionais dentro do sistema educacional, como o fator proeminente, a perpetuação da desvalorização desses grupos em questão, uma vez que, sendo a escola, então ela está citando a escola, né? Sendo a escola um dos núcleos de integração social e informacional, a carência de estímulos ao conhecimento de povos nativos provoca o desconhecimento. E, consequentemente, o cidadão comum não tem base de informações acerca da indispensabilidade das comunidades originárias à formação do corpo social brasileiro. Nesse sentido, os versos Nossos Índios, em algumas poucas memórias, olha que interessante, né? Fora dos livros das escolas, a banda cearense, então ela citou até uma banda cearense, olha que legal. A banda cearense, Selvagens à Procura da Lei, ilustram a construção do ensino escolar pautado no esquecimento dessa minoria. De maneira a ampliar sua desvalorização, assim é constatável a estreita relação entre as lacunas na educação e o fraco reconhecimento dos povos e das comunidades tradicionais. Como assim? Olha que legal. O que ela quis dizer aqui? Que a questão das escolas, né, ó, a exclusão da generalização dos aspectos históricos culturais, o grupo em questão, olha só, carência de estímulos de conhecimento dos povos nativos, que isso provoca um desconhecimento, né? Como assim? Uma vez que você não tem, ó, o senso comum, base de formação,
Se você não tem essa questão abordada, né, ó, etnias culturais, grupo em questão, né, a carência de estímulos, se você não tem estímulos sobre o conhecimento desses povos, né, o desconhecimento, né, como é que, principalmente a formação do corpo social brasileiro, como é que você vai ter aí um conhecimento para valorizar esses povos se existe uma carência desses estímulos, um desconhecimento desses povos, da história deles, né? Olha só que interessante, ela citou uma música, né, ó, fora dos livros das nossas escolas, né, nesse sentido dos versos nossos índios, algumas poucas memórias fora dos livros, ou seja, uma realidade fora dos livros, de selvagens, né, que camufla, né, que maqueia algo como se eles fossem só aquilo dos livros, né, e não são só aquela imagem dos livros, são povos que estão lutando também pelos seus direitos, ó, à procura da lei, construção de ensino, olha que interessante, né, e ela destacou uma música, né, ó, da banda cearense Selvagens à Procura da Lei, né? Olha só, que ilustra a construção de ensino escolar pautado no esquecimento da minoria, né? Isso faz com que amplie a sua desvalorização, né? Quando não tem conhecimento desses povos, né? Ó, olha só que interessante. Assim é constatável a estreita relação em lacunas da educação e o fraco reconhecimento dos povos das comunidades tradicionais. O que ela quis dizer aqui? É exatamente o argumento dela, ó. No Brasil são respaldadas, olha só, outros fatores pela invisibilização histórica desses atores no ensino básico, do ensino básico, ou seja, se você não tem representatividade desses atores, desses povos, se não é mencionado isso no ensino básico, na escola, que é berço da educação, né? Como é que você vai ter um olhar diferenciado para esses povos? Então é preciso, né, que no caso ela quis dizer que é preciso, né, que isso é uma das causas, que é preciso ter o reconhecimento deles, né? Ela até citou uma banda cearense, olha que legal, né? E outra coisa que ela vai citar aqui, que é o preconceito, né? Olha que interessante, o segundo argumento, né, segundo parágrafo argumentativo, que seria exatamente sobre o preconceito cultivado no ideário popular. Como assim? Olha só, ela descreve pra gente assim, ó. Ademais, vale ressaltar o preconceito cultivado no ideário popular como um empecilho à importância atribuída aos povos nativos, posto que, em decorrência da baixa representatividade em ambientes escolares, como mencionado anteriormente, e de baixo respaldo cultural, marcado por estereótipos e limitantes etnocentristas, isto é, que supõem superioridade de uma etnia em relação à outra, né? Ou seja, o preconceito, né? Ó, há uma formação de estigmas sobre pessoas dessas minorias, por consequente, não há reconhecimento de suas ricas peculiaridades. Olha que interessante, né? Seguindo essa linha de raciocínio, é possível estabelecer conexões entre a atualidade e a Carta ao Rei de Portugal. Gente, olha que interessante, ela citou um contexto histórico, né, do Pero Vaz de Caminha, a questão lá da história dos indígenas, né, do Brasil colônia, olha só. No momento da chegada dos portugueses no Brasil, de forma que a perspectiva do navegador em relação ao indígena, permeada a suposta inocência, maleabilidade e passividade, pouco alterou-se na concepção atual, evidenciando a prepotência e a altivez, que são implicações da ignorância e do silenciamento de fontes tradicionais, ou seja, a questão do preconceito, ela citou raízes históricas, né, desde lá da época do descobrimento do Brasil, né, como os indígenas eram tratados, né, inocentes, entre aspas, né, como se eles pudessem ser manipuláveis, né, então olha só, o preconceito desde o período histórico, olha que interessante, ela citando o contexto histórico para reafirmar o argumento dela, né, ó. E passividade pouco alterou-se na concepção atual, evidenciando a prepotência e a altidez, que são implicações da ignorância e do silenciamento de fontes tradicionais. Então, são necessárias medidas de mitigação dessa problemática para o alcance do bem-estar da sociedade. Gente, então olha que interessante, ela citou a questão da educação, ela citou um contexto histórico de preconceito, né, que tem raízes históricas, enfim. Então, olha só que bacana. E como que isso vai ser solucionado? Beleza, ela já apontou as causas do problema, que ela acredita que são as causas desse problema. Então, agora, como que é a solução para esse problema? Aí é que entra a conclusão, o parágrafo conclusivo, né? Quem vai solucionar, né? Quem vai solucionar esse problema? Como? De que maneira vai solucionar esse problema? Então, aí que entra a questão, ó. Em suma, então, olha só.
Em suma, entende-se que o paralelo entre desvalorização dos povos nativos e o apagamento destes, além do preconceito sobre esse grupo, e desse modo urgir a atenuação do cenário exposto. Para isso, cabe então quem? O Ministério da Educação. O que ele vai fazer? A ampliação do ensino histórico-cultural do acervo tradicional. Por meio de quem? Então, olha que interessante. Quem vai fazer? Ministério da Educação. O que ele vai fazer para solucionar esse problema? Cultural do acervo tradicional por meio da reformulação de bases de assuntos abordados na sala de aula, olha que interessante, como profissionais dessas etnias, com o objetivo de pluralizar narrativas e evitar a exclusão provocada por apenas uma história. Olha que interessante. Ela citou aqui, gente, basicamente o que ela quis dizer? Que cabe quem? O Ministério da Educação, promovendo nas escolas aulas, né? Enfim, disciplinas sobre esse assunto nas salas de aulas com profissionais o quê? De origem indígena. Olha que interessante. Se você tem na sala de aula, mesmo que seja palestras, enfim, e principalmente, melhor ainda, porque não professores dessas etnias, gente, olha que rico conhecimento, né? Dos próprios povos falando das suas culturas, né? Dos saberes, transmitindo conhecimento para as crianças, para os alunos, enfim. Se você tem esses povos aí representando a cultura deles, representando a história deles, é claro que você vai ter uma visão completamente diferente, por exemplo, de livros, das questões de olhares colonizadores, que muitas vezes são vistos como preconceituosos. Você vai ter aí um novo olhar, né, humanizado.